Olá, graça e paz. Hoje o assunto da nossa lição é a fé cristã. Essa fé que nos dá a certeza e a convicção de que temos um Deus que morreu por nós, que ressuscitou para que nós tivéssemos vida, para nos resgatar e que continua agindo em nós e através de nós. Então hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho a respeito da fé. Mas como de costume, e é um costume maravilhoso que é falar com o Senhor, vamos estar pedindo a sua bênção e a sua direção para as nossas vidas. Paizinho querido, nesse momento nós nos entregamos mais uma vez diante de Ti, suplicando, Senhor, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, agradecidos pelo Teu cuidado e porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Agora te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé e que nós possamos, através da Tua palavra, ter a nossa fé estimulada e alicerçada no Deus que nos resgatou e que continua vivo e habita em cada um de nós. Assim oramos, porque cremos em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. A palavra de Deus tem uma definição acerca da fé. Então, muitas pessoas às vezes querem entender o que é a fé. E elas pensam que a fé é tão somente você crer em alguma coisa, porque todas as pessoas creem em outras pessoas, creem em determinadas situações, então todo mundo crê. Mas a fé é uma convicção, né? Então eu sempre digo que não basta crer, você precisa confiar e ter a certeza de que a sua confiança, quando ela é depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder para operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas se você for lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando eu tenho fé, eu tenho a certeza que aquilo que eu espero não estou esperando em vão, porque a minha convicção está na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ainda que eu não veja, eu continuo firme e convicto de que Ele está agindo nas nossas vidas. E aí a gente pode falar de fé, e tem dois exemplos na palavra de Deus, e você vai ver aqui na lição, que a primeira é Abraão, quando o Senhor aparece para Abraão e faz a ele um desafio na vida daquele homem, aquele homem que já tinha uma vida estabilizada, de deixar tudo e ir para um lugar que ele não sabia qual era, mas que o Senhor o mostraria, e apesar dele e da sua esposa já terem uma idade muito avançada, ele ainda faria de Abraão pai de uma grande nação. Então, Abraão, ele abraça, ele acolhe a proposta, o desafio do Senhor, e ele deixa tudo para trás e se dispõe a seguir e a viver aquilo, a promessa que o Senhor tinha proposto para a vida dele. Outro exemplo muito interessante que a gente também encontra de fé é do centurião romano, que também está registrado lá em Mateus 8, versículo 5, que quando ele chega na presença do Senhor Jesus, pedindo a cura para o seu servo, e o Jesus se apresenta, né, se coloca à disposição para ir até a casa dele, para visitar o enfermo, e ele diz, o centurião diz para o Senhor Jesus que ele não era digno de recebê-lo na sua casa, mas que se o Senhor lhe desse uma ordem, e ele cria que mesmo o Senhor Jesus não tocando, não estando junto ao enfermo, ele cria no poder de Jesus Cristo para curar e salvar a vida daquele que estava enfermo. Então, o texto relata, né, que Jesus diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Então, Jesus declara que ele não havia ainda achado uma fé como essa. Então, isso é muito importante nós entendermos, que a fé, ela é essa confiança, essa convicção de que ainda que eu não veja, mas eu creio que Deus está agindo nas nossas vidas. E às vezes as pessoas querem tornar a fé algo palpável, e nós não temos como tornar essa fé palpável. Assim como num dia nublado, eu não consigo ver o sol, mas o meu entendimento, o meu conhecimento me faz crer que acima das nuvens há um sol brilhando, embora eu não possa ver. Assim como também o vento que está ao nosso redor, eu não vejo, mas eu sinto a sua ação. Eu também preciso entender que, embora eu não veja o Senhor Jesus, mas eu sinto o mover e o agir dele na minha vida. E isso é suficiente para mim, para que eu possa aceitar e entender a ação de Deus na minha vida, ter essa fé. Então, se você for abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, Gálatas 2, vamos lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, vai nos dizer assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando nós começamos a viver pela fé em Cristo Jesus, nós começamos a entender esse amor e essa graça de Deus e a desenvolver essa confiança plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como nos vem a fé? A fé, ela vem pela pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é importantíssima para mim e para você. Ela é importantíssima para a nossa caminhada. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, por isso que a primeira coisa importante que nós precisamos entender é que o culto é esse lugar aonde tudo vai girar em torno da fé, porque ali no culto nós vamos receber a palavra de Deus, vamos ouvir os testemunhos, vamos cantar canções, vamos falar com Deus através das orações, e tudo isso vai nos estimular no crescimento e no aperfeiçoamento da nossa fé. Por isso que o culto público, né, está ali na igreja, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Muitas pessoas, nos dias atuais, estão esvaziando esse significado, achando que não é necessário cultuar, não estarmos juntos, congregando. Mas é essa experiência da unidade do corpo de Cristo que ajuda a fortalecer a nossa fé, porque a palavra que nos é ministrada, ela traz o quê? Ela traz ensino, ela traz exortação e nos desafia a crescer na nossa fé, porque toda vez que a palavra de Deus ela é ministrada, ela está nos desafiando a sair desse lugar comum que eu e você vivemos e a ter uma experiência de fé. Então, quando nós começamos a nossa caminhada, é certo que nós vamos enfrentar tribulações, lutas, né, dúvidas, perseguições. E essas tentações, elas são postas pelo inimigo para quê? Para que você pense que estar na igreja não está adiantando de nada, não está mudando nada, nada está acontecendo, que
você e igreja, né? Se você estiver na igreja, se você não estiver na igreja, não vai fazer diferença nenhuma. E de fato eu tenho que concordar, porque só estar na igreja também não faz ninguém melhor e não transforma a vida de ninguém. Mas quando nós entendemos que eu não estou, mas que eu sou a igreja e que eu estou ali para aprender a palavra do meu Pai, para aprender os ensinamentos que ele deixou, para que ele venha corrigir a minha forma de pensar, de agir, de falar, e para que eu me exercite nessa fé e nessa confiança, nessa intimidade, nessa comunhão com Ele, para que eu seja ainda melhor do que eu tenho sido até então. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, o intuito do inimigo é colocar obstáculos para você não estar congregando, não estar junto. Por quê? Porque você sozinha é presa fácil. E aí a sua fé se esfria mais rapidamente, você não tem discernimento sobre as coisas, você não tem conhecimento sobre as coisas e logo a sua fé se torna uma fé vacilante, porque vamos parar de ouvir a palavra pregada, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra pela qual Deus nos fala e nos fortalece. Então, isso é muito importante, o culto. A segunda coisa importantíssima na vida do cristão, para que nós possamos viver, né, com essa fé em Cristo, é entendermos o quê? Que eu preciso ler a palavra de Deus. Todos os dias você precisa ter um tempo de meditação na palavra de Deus, ainda que você não tenha muita familiaridade, ainda que você tenha dificuldade com a leitura, mas você precisa estabelecer um plano de leitura da palavra de Deus. Comece pelos salmos, comece pelos evangelhos, mas leia todo dia uma porção dessa palavra. E mais, peça ao Senhor Jesus Cristo que está conosco, que te dê entendimento e discernimento acerca do que você está lendo. Então, isso é muito importante, né? Se queremos receber mais fé, devemos fazer o quê? Ler a palavra de Deus, porque quando você abre essa palavra, é Deus se revelando a você, é Deus se revelando a cada um de nós. Então, como vamos aprender a ouvir e a reconhecer a voz de Deus? Como vamos aprender a entender os sinais de Deus? Como vamos aprender a conhecer a vontade e entender as promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, se nós não temos o conhecimento dessa palavra, se não temos uma fé crescente no Senhor Jesus Cristo? Porque a nossa fé, ela só é alimentada, ela só cresce à proporção que eu busco a palavra de Deus. Então, para crescer na fé, o que eu preciso? Devemos experimentar um crescimento diário e constante na nossa fé. Isso nos vem pela prática da nossa vida devocional. Assim como você, todos os dias, quando acorda, você tem aquele ritualzinho lá, levantou da cama, você escova os seus dentes, toma um banho, toma café e aí vai para sua atividade. Você precisa, antes, assim que abrir o olho, ter um momento para quê? Ter um momento de intimidade e comunhão com Deus. Eu sei que a gente tem uma rotina super corrida, com muitas atividades, mas a gente precisa entender que assim como o alimento, ele é imprescindível para que o seu corpo se mantenha nutrido e ativo para que você possa desempenhar as suas atividades, você precisa nutrir o seu espírito, e o nosso espírito precisa ser nutrido pela palavra de Deus. Então, você precisa ter tempo para buscar o Senhor. Se você precisa acordar às 4 da manhã para poder ir para o seu trabalho, acorda 3h30, porque de 3h30 até às 4 você tem o seu momento devocional, depois você vai para as suas atividades. Através desse crescente na fé, nós também alcançamos paz, graça e esperança. E aí, Paulo vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual
estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que essa paz, nós, ao sermos reconciliados com Deus, né, pela fé, através do Senhor Jesus Cristo. Então, isso traz paz ao meu coração, porque eu pertenço ao Senhor. Então, eu tenho paz porque eu fui reconciliada pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a graça. Essa graça quer dizer o quê? Porque vivendo em Cristo e com Cristo, né, estamos sobre a graça de Deus que permanentemente opera sobre nós. Então eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida, agindo sobre a minha vida. E a esperança, porque cremos na soberania e no poder de Deus. O futuro será de vitória para aqueles que têm fé em Deus, mesmo que você esteja atravessando momentos de dificuldades, de lutas, mas nós temos essa certeza e essa convicção de que Deus está agindo nas nossas vidas e tem poder para nos assegurar a vitória. Então, vencendo as lutas pela fé. Como nós podemos vencer as lutas pela fé? Paulo vai mostrar lá em Romanos 5, versículo 3 e 5, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o que ele está querendo dizer? Que Paulo está mostrando que a nossa vida com Cristo, as tribulações e as lutas já não são motivo de desespero. Você não vai ficar desesperado diante das lutas e das tribulações, porque você tem um Deus que é vivo, um Deus que é real e um Deus que está com você, e isso faz toda a diferença. Você olha para a luta, você olha para a dificuldade, mas você conhece o tamanho e a grandeza e o poder do Deus a quem você serve. E isso é imprescindível para a nossa caminhada. Então, você precisa entender isso. E aí, quando nós sabemos disso, sabemos que essas tribulações e dificuldades, elas nos estimulam a confiar em Deus. Por quê? Porque eu já passei por momentos difíceis e esses momentos difíceis me levaram a confiar em Deus e eu continuo confiando e sabendo que nesse mundo teremos tribulação, mas nós podemos ter bom ânimo porque o Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas. E Ele está conosco. Então, Deus continua sendo o Senhor dos céus e terra. Ele continua tendo controle sobre todas as coisas. E nele podemos descansar. Então, desse modo, nós somos o quê? Desafiados e estimulados à perseverança. Então, você persevera. Então, enquanto estamos perseverando, estamos tendo uma atitude de fé. E se eu estou tendo uma atitude de fé, eu posso entender que Deus se alegra porque ele vê que o seu filho e a sua filha não desistiu, que o seu filho e sua filha não desanimou, seu filho e sua filha não parou de crer, mas continua confiando. Amém? Então vamos parar por aqui e no próximo nós vamos dar continuidade. Que Deus te abençoe.